Excel Descomplicado. A nossa missão de hoje é descomplicar 2 em 1. Nós vamos descomplicar uma ferramenta chamada validação de dados e, ao mesmo tempo, nós vamos descomplicar o PROC-V, que é tão necessário, tão utilizado em diversas situações. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós temos uma tabela aqui. Essa tabela tem o registro de funcionários de uma determinada empresa, o nome desses funcionários, o salário e o cargo que ocupam. Vamos supor que nós queremos, a partir do registro desses funcionários, ou seja, através da numeração disponível aqui para nós queremos saber o nome, o salário e o cargo de cada um. Ok? Para que a gente consiga, nesse campo de registro, trazer somente opções válidas, nós criamos algo chamado validação de dados. Como que funciona isso na prática? É assim, estando com o mouse selecionado nesta célula, a gente vai em dados, validação de dados, e aí o que acontece? Por padrão, o Excel permite que a gente traga qualquer valor aqui para a sua planilha. Nós vamos alterar isso para lista. Alterando para lista, ele nos dá um campo aqui para que a gente selecione onde está a nossa base de dados para a formação da nossa lista. A gente vai selecionar cada um desses registros, dar um OK e, a partir desse momento, eu consigo, na minha validação de dados, ter uma lista suspensa com os registros disponíveis aqui, atualizado automaticamente porque tem a referência da célula. Então, se eu colocar, por exemplo, uma letra aqui, automaticamente ele vai reconhecer que houve uma alteração na minha base e vai trazer então essa letra, certo? Então essa é a validação de dados. Pois bem, vamos para a segunda parte então do Descomplicando de hoje, que é utilizar o PROC-V. PROC-V o que é? É uma busca na vertical, ou seja, procurar na vertical, formou o nome da fórmula PROC-V. Nós vamos buscar, a partir do registro, o nome, o salário e o cargo de cada um dos funcionários. Eu criei uma maneira um pouco mais simplificada para que a gente possa decorar a sintaxe, o caminho dessa fórmula. Se você reparar, o Excel ele traz para você num outro formato mais difícil, mais complexo de decorar. Eu costumo escrever da seguinte forma: na hora de você montar a fórmula do PROC-V, todas as fórmulas você começa com igual, então você digita igual PROC-V, abre o parênteses, que é para que você consiga colocar os seus argumentos de fórmula. Em seguida você vai colocar o que você está procurando, aí você coloca ponto e vírgula, onde você está procurando, ponto e vírgula novamente, o que você quer trazer, e o falso. O falso, nesse caso, é para que eu traga uma correspondência exata ao que eu estou procurando, não aproximado. Por que é exato nesse caso? Porque cada registro de funcionário é único. Se eu pusesse aqui, em vez do falso, um verdadeiro, ele procuraria, por exemplo, se eu digitasse 4029, ele traria o nome Maria, porque o registro é próximo. Isso não serve nesse caso que nós estamos fazendo aqui. Vamos para a fórmula? Igual PROC-V, abre parênteses. Aqui você consegue ver exatamente o que eu falava há pouco. É a sintaxe que o Excel traz: valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna, procurar intervalo. Vejam como o formato que eu coloquei aqui embaixo é mais fácil de você saber do que se trata. Então, a primeira informação que você vai colocar no seu PROC-V é o que. O que é o registro que eu estou procurando nesse caso. Está respondida essa? Ponto e vírgula. Nesse momento eu vou selecionar a minha matriz tabela. Seleciono as colunas de A a D. Poderia também selecionar assim, ó, somente onde tem informações. Mas, se eu inserir novos dados aqui nas colunas abaixo, eu não preciso alterar a minha fórmula desde que eu selecione pelas colunas, como eu fiz aqui agora. Então eu já respondi onde, aliás, o que, e depois o onde, e agora eu vou trazer o que. Eu vou trazer, no caso, uma, duas. A segunda
coluna da minha base de dados. Então, segunda coluna representado pelo número 2. Ponto e vírgula, falso, porque eu quero a correspondência exata do registro 6811. Quando eu fecho o meu parêntese, a minha fórmula está pronta. Eu trago então o nome Paulo. A gente pode fazer digitando a fórmula, que é como nós fizemos agora, e a gente também pode vir aqui em função, procurar por PROC-V. No meu caso aqui já está nos recentes, se não tiver no seu, basta procurar pela busca PROC-V, seleciona aqui, e aí ele vai pedir para você, através dessa janela, os dados que nós pusemos antes digitando. O valor procurado permanece sendo o registro, a minha matriz tabela continua sendo a mesma, estou apenas selecionando, nada de difícil aqui. Número, índice, coluna, agora eu quero trazer o salário da pessoa. Pelo número de colunas, a partir da primeira, eu vou trazer a terceira coluna, número 3. Embaixo, novamente, falso. Terminei a minha fórmula, dou OK. Vamos fazer a mesma coisa para o cargo, agora novamente digitando. PROC-V, a minha primeira pergunta é o que? Continua sendo o meu registro. Ponto e vírgula novamente, aonde eu vou procurar é na minha matriz tabela. Ponto e vírgula novamente, agora eu quero trazer a coluna 4. Digito o número 4, ponto e vírgula, falso, porque é a correspondência exata. Essa foi a nossa aula de hoje, descomplicando então ao mesmo tempo validação de dados e PROC-V. Ok? Obrigado e até a próxima!